Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar de uma coisa que tenho certeza todos já ouviram falar em algum momento da vida, que é algo que a gente fala assim muito genericamente até, né? Metabolismo, né? A gente costuma dizer algumas frases assim, que o metabolismo é rápido, que o metabolismo é lento, mas e na aula de hoje a gente vai começar o quê? A gente vai começar a entender um pouquinho dos princípios desse tal de metabolismo. Então nós iremos conhecer melhor o que significa realmente esse termo e alguns princípios que regem o metabolismo. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa palavra metabolismo, ela representa algo muito amplo. Por que muito amplo? Porque o metabolismo ele se refere a todas as transformações químicas que ocorrem em uma célula ou um organismo. Então, metabolismo é algo muito genérico de se falar. Então, assim, você está falando todas as transformações, então tudo que é produzido, tudo que é degradado, tudo que é transformado dentro daquela célula ou organismo. Então, para a gente conseguir entender melhor esse processo, para a gente conseguir compreender, a gente costuma dividir o metabolismo em duas partes. Uma parte que nós chamamos de catabolismo, uma outra parte que nós chamamos de anabolismo. Qual é a diferença entre elas? Como é que a gente consegue entender isso? Então, qual é a diferença entre elas? Então, toda vez que a gente fala em catabolismo, nós estamos nos referindo à fase degradativa do metabolismo. A gente vai perceber que no catabolismo ocorre o quê? Ocorre que moléculas que nós chamaremos de nutrientes orgânicos, que normalmente serão as biomoléculas, ou seja, serão moléculas maiores, mais complexas, que aí poderão ser do tipo de um carboidrato, poderão ser lipídios, poderão ser proteínas. Essas moléculas, que são esses nutrientes orgânicos, elas passarão por um processo degradativo. E esse processo degradativo normalmente está relacionado a processos de oxidação. Então, preciso parar e lembrar o que é um processo de oxidação. Tá? E a gente vai ter como resultado moléculas o quê? Moléculas menores, moléculas mais simples. Então, no catabolismo, as moléculas maiores, mais complexas, elas são degradadas formando moléculas menores e mais simples. Esse processo ele está relacionado à oxidação que essas moléculas sofrem. Isso traz como resultado final a produção de energia. Produção de energia de que forma? Quando a gente pensa em energia, a energia ela não é criada, a energia ela não é destruída. A energia ela é transformada. Então, a energia que estava presente nesses nutrientes, ela é usada, ela é transformada em quê? Em outras moléculas ricas em energia. Quando a gente pensa nisso, a primeira molécula que a gente lembra é de quem? Do ATP. Então, sim, o catabolismo ele gera, afinal, a produção de ATP. Mas existem outras moléculas que nós aprenderemos, que também são ricas em energia. Então, nós veremos a formação de um NADH, um NADPH ou um FADH2. Então, o NAD e o FAD são o quê? São coenzimas. Coenzimas que estarão aqui nesse processo de catabolismo na sua forma rica em energia. Muito bem. E o restante? Será que todo o processo de transformação dessa energia é 100%? Então, toda a energia que estava presente nessa molécula orgânica, ela será 100% transferida para as nossas moedas energéticas? Não. Nenhum processo ele vai ser 100% de transferência. Então, a gente vai ver que uma parte dessa energia ela é liberada na forma de quê? Na forma de calor. Que para o nosso organismo isso é maravilhoso. Por quê? Porque como parte do metabolismo celular, além de gerar as moedas energéticas, gera calor, que mantém o nosso corpo na temperatura ideal. Então, nós temos uma temperatura ali de 36 graus que o nosso corpo tenta manter. Como que o seu corpo consegue manter esse equilíbrio? Uma parte dessa energia vem dessa energia produzida na respiração celular. E o
anabolismo? O anabolismo é uma parte do metabolismo. Mas no anabolismo a gente se refere às reações de quê? De síntese. As reações que levam à produção. Então percebam que o anabolismo e o catabolismo eles se comportam de maneira inversa. Então, se eu entendi o que acontece no catabolismo, eu consigo transferir isso para o anabolismo. Então, no anabolismo, nós veremos reações de síntese. Nós veremos reações onde as moléculas precursoras, que são pequenas e simples, elas irão se transformar em moléculas maiores, moléculas mais complexas. Para isso acontecer, vai ser necessário que ocorra um processo de redução. Então, lá no catabolismo, a gente falou que ocorre a oxidação. No anabolismo, nós veremos processos de redução. Na verdade, a gente vai ver que essa questão de oxidação e redução, elas andam muito próximas, elas andam em conjunto, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula. Então, se eu estou sintetizando alguma coisa, é necessário o quê? Será que eu vou produzir energia nessa síntese? Não. Para eu conseguir sintetizar essa biomolécula, alguém vai ter que me dar a energia necessária. Por quê? Porque eu vou transformar uma molécula pequena e simples em uma molécula maior, mais complexa. Então, o requerimento de energia vai acontecer. Quem vai fornecer a energia? As nossas moedas energéticas. Então, nós veremos que nos processos anabólicos ocorre o quê? Ocorre um consumo, ocorre um gasto das moedas energéticas. Então, nós veremos um consumo de ATP e um consumo das coenzimas NAD e FAD. Nós veremos isso acontecendo. Elas vão doar a sua energia para que a síntese, o anabolismo, possa acontecer. E uma parte da energia dessas moedas energéticas não é totalmente usada só para os processos de síntese. A energia dessas moedas também podem ser utilizadas para outras atividades na célula. Por exemplo, o movimento que ocorre na célula. Então, a gente vai descobrir que para manter esse movimento, existe o consumo de energia do ATP ou das outras moedas energéticas. Tá, então, o que é esse metabolismo? Vamos olhar de novo. O metabolismo ele se divide em duas partes. O catabolismo, que é a fase degradativa. No catabolismo, as moléculas maiores e mais complexas, elas são degradadas, formando moléculas mais simples. Nesse processo, quando eu degrado, quando eu quebro essas moléculas, a energia que estava contida nela é usada para formar uma moeda energética. A principal é o ATP. O anabolismo, o processo é inverso. Por que o processo é inverso? Eu vou pegar moléculas mais simples e vou usá-las para formar uma molécula mais complexa. Para isso acontecer, eu preciso que a energia seja fornecida. A principal moeda energética é o ATP. De outro modo, no catabolismo, aqueles alimentos que eu consumo, então um amido, uma gordura, uma proteína, ela vai ser catabolizada, ela vai ser degradada. Qual é o resultado? Essa molécula que era complexa, ela vai se transformar numa molécula simples. Mas por que a gente fala que essa molécula simples é pobre em energia? Porque a energia que estava contida aqui, ela foi usada, ela foi transformada para gerar quem? Para gerar as nossas moedas ricas em energia. Então, a energia que estava nos compostos orgânicos, agora ela foi transferida e foi usada para formar o ATP, o NADH, o NADPH e o FADH2. Beleza, e para que o seu organismo quer essa energia química? Essa energia química ela pode ser usada para várias coisas. Por exemplo, para as reações anabólicas, as reações do anabolismo. O que vai acontecer nas reações do anabolismo? No anabolismo, as moléculas mais simples serão utilizadas para formar moléculas mais complexas. Para isso acontecer, a energia dessas moedas energéticas vai ser consumida. Consumida e sendo utilizada para gerar quem? Para gerar essas macromoléculas. Então, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de reações no nosso organismo.
E quando a gente fala do metabolismo, a gente está falando de tudo junto e misturado. Mas a gente consegue perceber que existem reações catabólicas. O que caracteriza essa reação do catabolismo? Elas normalmente são reações exergônicas. Por que exergônicas? Porque as reações catabólicas liberam energia. Então, a energia que estava lá contida no amido do pão que eu ingeri, ela é liberada. Mas a energia ela não fica livre vagando por aí. A energia ela é transformada. Então, a energia que estava no amido, ela é usada para formar quem? Ela é usada para formar o ATP. Muito bem, então agora a célula está rica em ATP. O que ela vai fazer com esse ATP? Esse ATP ele vai ser usado em outras reações, em outros processos do organismo. Reações anabólicas. Reações que são caracteristicamente endergônicas. O que quer dizer isso? São reações que, para ocorrer, precisam de energia disponível. Então, a energia presente no ATP, ela é usada para que as reações anabólicas possam ocorrer. Então, percebam que o ATP, essa moeda energética, ele vai ficar sofrendo transformações. Tem hora que o ATP ele é formado, tem hora que o ATP ele é degradado. Então, eu vou formar o ATP, energia vai ser utilizada, vai ser liberada das reações catabólicas para que o ATP possa ser formado. No processo seguinte, o ATP ele vai ser quebrado. Nessa quebra do ATP, a energia vai ser liberada. Liberada para quê? Para ser usada nas reações endergônicas, nas reações anabólicas. Muito bem. Mas existem várias reações ocorrendo dentro de uma célula, ocorrendo dentro de um organismo. Mas essas reações elas ocorrem ao acaso, ocorre uma aqui, ocorre outra ali, não existe uma interferência entre elas, não existe uma relação entre elas? Sim, existe. E isso nós damos o nome de via metabólica. Então, o que é uma via metabólica? Uma via metabólica é uma sequência de reações. É uma série de reações que ocorre no organismo, que qual é a característica principal? Todas essas reações envolvem quem? Envolvem enzimas. Então, em uma via metabólica, as reações elas ocorrem em série e são catalisadas, são aceleradas pela ação de enzimas. Então, a gente já compreende que a enzima é a máquina que ela faz o quê? A enzima é a máquina que acelera a transformação do substrato em produto. Então, o substrato, ou seja, a matéria-prima, o reagente, ele se transforma em produto. Só que na presença de enzima, esse processo ocorre mais rápido. Muito bem. Só que quando a gente está falando em via metabólica, que a gente falou que é uma série, uma sequência de reações, a gente começa a perceber isso aqui acontecendo. Que a enzima 1, ela catalisa a transformação do substrato 1 em produto 1. Muito bem. Aí vem a enzima 2, que catalisa a transformação do substrato 2 em produto 2. Vem a enzima 3, que catalisa a transformação do substrato 3 em produto 3. Vocês perceberam a disposição que a gente tem nesse slide? Por quê? Porque percebam o que está acontecendo aqui. Não é à toa que a gente colocou o substrato 2 exatamente embaixo do produto 1. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é algo assim, ó. A enzima 1 catalisou a formação do produto 1. A enzima 1 pega o substrato 1 e acelera a transformação dele no produto 1. Só que essa substância que acabou de ser formada, ela vai ser usada por uma nova enzima, pela enzima 2. Então, a enzima 2, o que ela faz? Ela pega esse substrato dela, só que quem, na verdade, é o substrato dela? É o produto, a substância que acabou de sair da enzima 1 e transforma em substrato 3. Ou seja, então a gente percebe que aqui, ó, a gente tem uma substância que ela é o produto para a enzima 1. Então, a enzima 1 ajudou na formação dela, mas ela vai servir de substrato para a enzima 2.
a gente tem o produto da enzima 2, mas essa substância ela vai servir de substrato para a enzima 3. Então, a gente percebe que numa via metabólica ocorre uma sequência de reações, no qual a gente vai perceber que o produto de uma reação vai servir de substrato para a reação seguinte. Então, gente, uma via metabólica ela funciona como se fosse uma linha de montagem em uma fábrica. Por quê? Porque cada enzima ela vem e faz um pedacinho. Então, numa fábrica de carro, a gente observa o quê? O carro ele vai passando por diferentes máquinas, por diferentes processos. Em cada máquina ocorre uma transformação e ele sai dali e vai para outra. Ocorre outra transformação, ele sai dali e vai para outra. Né? A gente pode brincar que essas transformações elas vão ocorrendo desde o primeiro parafuso até ter o carro pronto. Né? Então, essa tirinha ela faz uma sátira, mas é algo que a gente consegue perceber. Então, cada trabalhador, cada máquina numa linha de produção, ele vem e faz um negocinho. Então, ó, esses dois trabalhadores estão vindo aqui ó, e colocando a porca no parafuso. Só que isso aqui vai passar por várias máquinas até formar alguma coisa no final. Só que cada parafuso, cada porca ali, ele tem a sua importância para o produto final. Muito bem. Então, uma via metabólica funciona como uma linha de montagem em uma fábrica, aonde o produto de uma enzima vai servir de substrato para a enzima seguinte. Então, presta atenção. As minhas enzimas estão lá posicionadas na fábrica de montagem, as máquinas prontas, esperando que a matéria-prima chegue, esperando que o material apresente. Então, chegou o substrato. O substrato vem e se liga na enzima 1, é o substrato dela. Perfeito. Então, ela vai ajudar a catalisar a formação dele. Só que, se a gente está numa linha de montagem, a gente vai perceber que o meu objetivo não é o produto da enzima 1. O meu objetivo é chegar lá no final da linha de montagem. Então, a gente vai ver que a gente tem um substrato inicial, que é quem começa essa via metabólica, e a gente vai enxergar lá atrás o produto final, a última substância dessa sequência de reação. E para a gente não ficar embolado dizendo é o produto da enzima 1, não, é o substrato da enzima 2. O que a gente fala? A gente fala que essas substâncias que estão aqui no meio, o que elas são? Elas são intermediários ou metabólitos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de uma via e escutarem assim, um intermediário, o que quer dizer intermediário? Quer dizer que aquela substância está justamente no meio, que para uma determinada enzima ele é o produto, mas para outra enzima ele serve como substrato. Então, a gente vai ver isso, né, em vários exemplos. Por exemplo, a via glicolítica, a glicólise. A gente vai conhecer o quê? A glicose se transformando em piruvato. Então, a gente vai ver que o substrato inicial é a glicose. O produto final é o piruvato. Só que aqui no meio a gente vai ver vários intermediários, várias moléculas que ora serão o produto de uma enzima, ora serão substrato de outra. Tá. Uma coisa se transforma na outra. Como assim? Então, as minhas enzimas estão posicionadas. Então, imagina que você comeu um pão. Um pão ele é rico em amido. O amido é um polissacarídeo formado por quem? Por glicose. Então, existe no nosso organismo enzima que transforma esse amido em glicose. Aí, essa glicose, ela pode se transformar em quem? Em piruvato. E esse piruvato, a gente vai descobrir que ele pode se transformar em um outro composto, um tal de acetil-CoA. Então, vamos olhar de novo. Olha bem o que eu falei quando a gente olhou aqui. A gente consumiu pão rico em amido, que se transformou em glicose, que se transformou em piruvato, que se transformou em acetil-CoA. Então, na verdade, pessoal, quando a gente olha uma via metabólica, a gente tem que enxergar as coisas da seguinte maneira. Consumiu amido, que se transformou em glicose.
Cadê o amido? O amido se transformou em glicose. Essa glicose se transforma em piruvato. Esse piruvato se transforma em acetil-CoA. Então, a gente vai olhar no livro, a gente vai olhar nos slides e a gente vai ver tudo assim, ó, tudo junto. Então, parece que está tudo na mesma concentração dentro da célula. Mas não é assim. Quando você acabou de se alimentar, o seu organismo, você comeu aquele pão, o seu organismo estava rico em amido. Só que conforme começa o seu processo de digestão, o que vai acontecendo? Esse amido ele vai se transformando até chegar no ponto final que você não tem mais o amido. Passa 1, 2, 3 horas após a sua refeição, todo o amido já vai ter sido transformado em uma outra substância. Então, a gente consegue perceber diferentes coisas que acontecem no nosso metabolismo, que acontecem no nosso corpo. A primeira coisa que a gente vai entender é que essas reações, essas vias metabólicas, elas poderão ser classificadas em relação ao tipo de processo que acontece. Então, a gente começou a aula falando de catabolismo e de anabolismo. Então, a gente viu que catabolismo é quando a gente faz o quê? Quando a gente faz reações degradativas. Moléculas maiores serão transformadas em moléculas mais complexas. A gente viu que os nutrientes. Então, imagina a seguinte condição. Eu consumi carboidratos. O meu organismo vai degradar esse carboidrato. Amido vira glicose, vira piruvato, vira acetil-CoA. Mas e se eu disser, não, estou fazendo uma dieta, eu não posso consumir carboidrato, eu vou consumir só proteína. Então, se eu estou consumindo proteína, eu estou tendo acesso a quem? Aminoácidos. Aminoácidos que podem ser transformados em acetil-CoA. Ah, não, hoje eu estou a fim de pegar assim, comer uma gordura, de jogar bastante azeite. Ótimo. Então, se eu estou consumindo lipídios, esses lipídios, através de vias catabólicas específicas, poderão ser transformados em quê? Em acetil-CoA. Então, veja que legal. A gente percebe que os processos catabólicos, independentemente se eu consumir um carboidrato, se eu consumir um lipídio ou se eu consumir uma proteína, esses processos catabólicos, eles convergem, eles tendem a um ponto comum. O que é um ponto comum? O nosso maior ponto comum que nós observaremos é o acetil-CoA. Então, a gente vai ver que existem diferentes vias catabólicas aonde o produto final formado será o acetil-CoA. Então, a gente diz que as vias catabólicas, que o catabolismo apresentam reações que são convergentes. Diferente de quem? Diferente do anabolismo. Anabolismo é um processo de síntese. Então, onde que a gente pega uma molécula menor, uma molécula mais simples, então posso partir do próprio acetil-CoA e vou usá-lo para formar moléculas maiores, moléculas mais complexas. Então, o seu organismo ele precisa, por exemplo, de uma vitamina, vitamina K. Então, através de reações anabólicas, o seu organismo consegue pegar o acetil-CoA que ele tem disponível e, através de uma série de vias anabólicas, transformar esse acetil-CoA na vitamina K. Ou o seu organismo precisa sintetizar lipídios de membrana, ele precisa de fosfolipídios. Então, através de enzimas específicas que estarão atuando em vias anabólicas, o acetil-CoA pode ser transformado no fosfolipídio. Ou um hormônio, o acetil-CoA pode ser transformado nesse hormônio. Então, percebam, o anabolismo pega uma estrutura mais simples e transforma numa estrutura mais complexa. Só que a gente vai ver que diferentes vias anabólicas, elas partem de um substrato inicial em comum. O acetil-CoA, ele atua desse modo.
Então, uma vez que esse organismo tem o acetil-CoA, diferentes compostos podem ser sintetizados. Então, a gente diz que o anabolismo, ele é o quê? Ele é divergente. Ele parte de um único ponto e pode formar diferentes substâncias. Só que a gente ainda tem mais uma possibilidade. Por quê? Porque a gente ainda tem vias que não são consideradas nem convergentes nem divergentes. Vias que são consideradas como cíclicas. Por que quer ser considerado como cíclica? Que a gente vai ver aqui, ó, que ela vai, ó, começar e terminar no mesmo ponto. A gente vai dizer que a gente regenera aquilo que iniciou o processo. Então, isso daqui, se a gente bater o olho, pela experiência que a gente já tem, a gente vai reconhecer que isso aqui é quem? O ciclo de Krebs. E o acetil-CoA é um dos pontos iniciais do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma via dita cíclica. Seria muito simples, muito fácil, né? Se a gente olhasse simplesmente as coisas de uma maneira isoladas e ficasse só olhando isolado. Ah, olhei que o catabolismo é convergente. Ah, olhei que o anabolismo é divergente. Mas também existem vias que são cíclicas. Entendi. Só que como a gente está falando de metabolismo, a gente precisa entender uma coisa. Está tudo acontecendo junto e misturado. Então, ao mesmo tempo, nesse exato momento, no seu organismo, nós temos reações catabólicas ocorrendo que estão fazendo o quê? Que estão pegando moléculas complexas, degradando, formando moléculas mais simples. O acetil-CoA, por exemplo. Só que a gente já aprendeu que nesse processo catabólico também forma o quê? A gente não pega a energia que estava estocada nessas moléculas energéticas e usa para formar nossas moedas? Então, o ciclo de Krebs está aqui, no meio desse processo, para gerar energia, para gerar ATP. Energia que vai ser necessário para pegar uma molécula mais simples, como o acetil-CoA, e usá-lo para formar moléculas mais complexas, através das reações anabólicas. Então, quando a gente falar de metabolismo, a gente vai ver que envolvem vias que são convergentes, catabólicas, vias que são divergentes, anabólicas. Além disso, a gente tem vias que são cíclicas, como é o ciclo de Krebs. Uma vez que o ciclo de Krebs ele fica entre as reações catabólicas e anabólicas, a gente vai ver a participação dele em ambos os processos. Então, o ciclo de Krebs ele tem importância no catabolismo, mas o ciclo de Krebs ele também tem importância no anabolismo. Por isso, a gente diz que o ciclo de Krebs é uma via anfibólica, porque ele participa tanto de processo catabólico quanto anabólico. Muitas das vezes o aluno fica numa dúvida. Ah, tá, mas por que o organismo vai fazer isso? Por que ele vai degradar e depois ele vai sintetizar? Percebam uma coisa, meus alunos. Assim, ele não está degradando naquele momento a mesma molécula que ele vai sintetizar. Isso realmente não faria sentido. Não faria sentido o meu organismo pegar o glicogênio, degradar, e logo em seguida ele sintetizar o glicogênio. A mesma célula, não faz sentido ela fazer isso. Talvez isso possa ocorrer em células diferentes, nós veremos isso acontecendo. Mas a mesma célula, se ela está degradando o glicogênio, será que naquela mesma hora ela vai sintetizar? Não. Então a gente vai perceber que esses processos ocorrem em conjunto para garantir que o seu corpo tenha pleno equilíbrio. Então imagina, o seu corpo está precisando da vitamina K. Então o seu corpo tem um mecanismo para, mesmo que você não consuma um alimento que tenha vitamina K, para que seu corpo possa pegar um fosfolipídio, catabolizar, formar o acetil-CoA. Uma vez que ele tem o acetil-CoA, o seu organismo consegue produzir a vitamina K. Mas pode ser que o seu organismo esteja precisando, na verdade, de colesterol. Colesterol é importante. A gente acha que colesterol é sempre ruim, né? Não, colesterol é essencial para as nossas células. Então, ele pode pegar um fosfolipídio, que no momento ele não está precisando muito e veio da sua alimentação,
catabolizar isso, gerando acetil-CoA, e através de reações anabólicas, transformar isso no colesterol. Então, percebam, o metabolismo ele é integrado, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse exato momento, você tem reações catabólicas ocorrendo, reações que estão disponibilizando energia, reações que estão consumindo essa energia. Muito bem. Então, já entendi que existe o anabolismo e o catabolismo. Mas ficou claro para mim que existe uma conexão entre esses processos. Então, existem algumas moléculas que fazem a conexão entre o anabolismo e o catabolismo. As nossas moedas energéticas. Então, a principal moeda energética que a gente fala, quem é? O ATP, adenosina trifosfato. Então, quem é o ATP? A gente tem a base nitrogenada, a gente tem o açúcar e a gente tem 3 fosfatos. Então, percebam uma coisa. O ATP, ele é uma molécula que ele pode ser quebrada. Quebrado se transformando em quem? Em ADP e fosfato inorgânico, que a gente chama carinhosamente de PI, fosfato inorgânico. Então, percebam, eu tinha o ATP, o trifosfato. Ele pode ser degradado formando o ADP, adenosina, agora o que? Difosfato, por isso ADP, que liberou um fosfato inorgânico, liberou um PI. Então, a gente percebe que essa reação, ela é, na verdade, reversível. Existem situações onde o ATP ele é degradado, formando ADP mais fosfato inorgânico. Mas existem reações onde o ADP se junta ao fosfato inorgânico e forma quem? Forma o ATP. Então, o ATP ele é a principal moeda energética da célula. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o ATP, o trifosfato, ele pode ser quebrado, se transformando em difosfato e fosfato inorgânico. Quando isso acontece, quando o ATP se transforma em ADP e PI, é um processo importante, porque eu tenho um ΔG negativo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nesse processo de quebra do ATP, eu libero energia. Então, a gente percebe uma coisa essencial. Vamos fazer uma pergunta antes. Eu estou dizendo que o ATP, o trifosfato, ele pode ser quebrado se transformando em ADP mais PI. Então, vem uma pergunta para vocês. Nesse momento agora, que eu mostrei que o ATP foi quebrado e formou ADP mais PI, esse processo é um processo que vai ocorrer durante o catabolismo ou durante o anabolismo? Essa quebra do ATP. Eu já dei várias dicas ao longo da aula. Então, essa quebra do ATP, lembrando que o ATP é a nossa moeda energética, então, quando eu quebro o ATP e formo ADP e fosfato inorgânico, isso vai ocorrer durante o catabolismo ou durante o anabolismo. Então, a gente vai perceber que a quebra do ATP, a hidrólise dele, libera energia para as reações anabólicas de síntese. Vixe, não entendi nada, professora. Então, vamos voltar mais alguns slides? Por quê? Porque quando eu quebro o ATP, então tinha ATP, eu quebrei ele. Quando eu quebro o ATP, eu libero energia para as reações anabólicas. Então, percebam, a quebra do ATP libera energia para as reações anabólicas. E quando que o ATP ele é sintetizado? O ATP ele é sintetizado durante as reações catabólicas. Então, o catabolismo é quem libera energia para sintetizar o ATP.
Então preste atenção, porque normalmente a gente grava uma coisa na nossa cabeça. Catabolismo quebra. Então você sempre acha que tudo que está sendo quebrado está relacionado ao catabolismo. E não é bem assim. A gente tem que ver que existe essa relação entre energia. Então, o catabolismo, ele libera a energia dos nutrientes, que é usado para formar moedas energéticas ricas em energias. Então, a energia que estava no nutriente é usada para formar o ATP. Então, sintetizo o ATP durante o processo catabólico. Eu degrado o ATP durante processos anabólicos. Então, vamos voltar lá de novo. Então, quando o ATP ele é hidrolisado, ele é quebrado, essa quebra libera a energia necessária para os processos anabólicos, para os processos de síntese. E ao contrário, durante o catabolismo, durante a quebra dos compostos orgânicos, então o amido é quebrado e o ATP vai ser sintetizado. Muito bem. Embora a gente fale do ATP, 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 a gente precisa entender uma coisa. Por quê? Além do ATP da adenosina trifosfato, todos os outros nucleotídeos. O que está mudando aqui? A base nitrogenada. Então, não tenho mais a adenina. Agora eu tenho a guanina, a citocinina, eu tenho a uracila. Eu mudei a base nitrogenada. Isso falando do RNA, mas eu também posso falar das bases do nucleotídeos que estão presentes aonde? No DNA. Todos eles são equivalentes ao ATP. Por que todos eles são energeticamente equivalentes ao ATP? O que todos eles têm em comum? Percebam. Então, eu disse que tanto faz qual é a base nitrogenada, tanto faz se é do RNA ou se é do DNA, e todos são energeticamente equivalentes ao ATP. Por quê? Porque todos eles são trifosfatados. Essa energia ela está relacionada a essa ligação de fosfato. Então, essa reação de fosfato é quem dá a energia. Por isso, o trifosfato ele é altamente rico em energia. Ele tem mais energia do que o difosfato. Além do tri e do di, ainda existe mais um composto que é monofosfato. Então, existe o ATP, trifosfato, existe o ADP, difosfato, mas também existe o AMP, o monofosfato. E como varia a quantidade de fosfato, nós veremos variação também aonde? Na quantidade de energia. O trifosfato é o mais rico. O difosfato está no meio. E o monofosfato é o mais pobre em energia. Percebam uma coisa, a gente vai ver a transformação. Então, a célula estava rica em trifosfato. E, de repente, o trifosfato começa a se transformar em difosfato. Aí, o difosfato começa a se transformar em monofosfato. Então, a gente percebe que ocorre uma mudança nas concentrações. Então, uma célula que está rica em trifosfato, ela tem pouco monofosfato. Ou o contrário, se ela tem muito monofosfato, sinal de que ela tem pouco trifosfato. É um que se transforma no outro. O NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Que nome bonito, né? Por isso que na maioria das vezes a gente usa esse termo, NAD, né? Porque NAD, na verdade, está significando tudo isso. Uma molécula que ela apresenta duas formas. Ela apresenta uma forma oxidada, que nós chamamos de NAD+, e ela também apresenta uma forma reduzida, que nós chamamos de NADH. Porém, também existe um amiguinho que nós chamamos de NADP+,
sua forma oxidada, mas que a gente também chama de NADPH, na sua forma reduzida. Oxidado, reduzido, reduzido, oxidado. Então, a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Então, uma molécula oxidada é uma molécula que ela está pobre em elétrons. Então, a gente observa que o NAD+, é uma molécula oxidada, pobre em elétrons. Mas se ela receber hidrogênio, se ela receber elétrons e prótons, ela pode se reduzir. Ou seja, ela estava vazia, ela estava com pouco elétrons. Ela ganha esses elétrons e passa para sua forma reduzida. Então, o NAD+, se transforma em NADH. Pode ocorrer o contrário? Pode. Qual é o contrário? O NAD reduzido, ele libera elétrons. Quando libera elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar para sua forma oxidada. Então, percebam, é um que se transforma no outro. O oxidado, se ganhar elétrons, se transforma em quem? Na sua forma reduzida. O reduzido, se liberar elétrons, se transforma na sua forma oxidada. Isso é válido tanto para o NAD como para o NADP. O NADP+, se transforma em NADPH. Mas, professora, por que a gente bota assim NADH mais H+, NADPH mais H+? Então, presta atenção numa coisa. O NAD+, reage com 2 elétrons e com 2 hidrogênios. Então, vamos olhar aqui. Essa estrutura do NAD. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Então, essa parte que a gente chama de nicotinamida, essa parte aqui. Uma parte que, inclusive, vem da onde? Ela é originária de uma vitamina. Opa, para tudo, para. Lembra que o NAD é uma coenzima? E que quando a gente estudou coenzima, a gente viu que as coenzimas são derivadas da vitamina? Então, o seu corpo, a sua célula, para ter o NAD, ele precisa que essa parte que vem lá da vitamina, ela seja fornecida. E por que essa parte é importante? Ela é importante porque é justamente nessa parte aonde ocorre o ganho ou a perda de elétrons. Então, está pequenininho aqui, mas aqui eu tenho um sinal positivo nesse nitrogênio. Então, esse aqui quem é? É o NAD+, o NAD oxidado. Se esse NAD oxidado ganhar elétrons e prótons, então tem aqui 2 elétrons e 2 prótons. Só que ele consegue ganhar os 2 elétrons, olha aqui o meu nitrogênio agora, está ligado a esses 2 elétrons, mas o que aconteceu aqui? Ele se ligou a apenas um hidrogênio. Ele não se ligou aos 2 que entraram aqui. Então, um hidrogênio, um próton, ele vai ser liberado na solução, ele vai ser liberado na célula. Qual é a diferença do NAD para o NADP? O NADP, a diferença é que ao invés dessa hidroxila, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um fosfato. Ah, mas o restante é tudo igual? A reação vai ocorrer igual? Vai. Ah, então por que o organismo tem essa variação de ter um NAD e ter um NADP? Será que isso interfere com as enzimas que essa coenzima interage? Sim. A gente viu que a enzima ela é específica, que as interações que ocorrem ali, elas são altamente específicas. Então, imagina, você tira essa hidroxila e coloca um fosfato aqui, ó. Você traz um negócio desse aqui e coloca aqui. Você traz uma série de carga, você traz uma molécula muito maior. Então, a maioria das enzimas, ela reage com o NAD ou ela reage com o NADP. Por quê? Porque ela é seletiva. A diferença estrutural que a presença desse fosfato aqui impõe faz com que a enzima ou reaja com o NAD ou reaja com o NADP. A gente vai perceber que a maior parte das reações catabólicas nós teremos a participação do NAD. A maior parte das reações anabólicas nós teremos a participação do NADP.
Tá, mas qual é a função então dessa coenzima NAD? Qual é o principal papel dela? O principal dela é que ela vai atuar no transporte. Ela é uma carreadora, ela transporta elétrons e prótons. Então a gente vai ver que esses elétrons, que esses prótons, eles vão ser transportados ao longo das reações. Só que eles não podem andar sozinhos. Vai sair andando os elétrons sozinhos pela célula? Não pode. Então precisa de alguém que faça o transporte, que leve os elétrons de uma enzima para outra. E essas coenzimas, o NAD e o NADP, têm papel essencial. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Ou, por os íntimos, FAD. O que é o FAD? O FAD é uma coenzima. O FAD auxilia as enzimas. Como que ele auxilia as enzimas? O FAD é uma coenzima que também apresenta duas formas. Uma forma oxidada, FAD, e uma forma reduzida, FAD-H2. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é que o FAD oxidado, ele está o quê? Está com pouco elétrons. Então, quando ele ganha elétrons e prótons, ele se transforma no FAD-H2, sua forma reduzida. Porém, se esse FAD-H2 liberar os seus elétrons e prótons, ele pode voltar a ser o quê? O FAD oxidado. Então, percebam, é um que se transforma no outro. Então, o FAD, em um determinado momento, ele está na sua forma oxidada. Aí ele ganha elétrons e prótons. Ele se transforma em quem? No FAD-H2, a sua forma reduzida. Aí, naquele momento, ele está reduzido. Só que passa um tempo, a situação da célula muda. O que acontece com o FAD-H2? Ele imediatamente libera os seus elétrons e prótons e volta a ficar na sua forma qual? Oxidada. Então, o FAD é essa estrutura aqui gigante. E a parte flavina, essa parte aqui de cima, também é derivada de quê? Também é derivada de uma vitamina. Então, se o FAD é uma coenzima, a gente aprendeu que as coenzimas, elas são derivadas de vitaminas. Então, o seu organismo precisa ter disponível a flavina para quê? Para poder juntar com toda essa estrutura aqui para formar o FAD. Se você tiver deficiência de flavina, você não consegue formar o FAD. Logo, as enzimas que dependem desse FAD não vão conseguir funcionar. Tá, mas o FAD serve para quê? Como é que ele vai atuar na célula? Como é que ele vai ajudar a enzima? Ele também ajuda transportando elétrons e prótons. Como assim? Porque esse aqui é o FAD na sua estrutura oxidada. Então, percebam esses nitrogênios aqui. Então, FAD. Aí ele vem e ganha um elétron e um próton. Olha aqui o que aconteceu nesse nitrogênio. Opa, o hidrogênio se ligou aqui. Ele vem e ganha mais um hidrogênio e outro elétron. Olha o que aconteceu nesse aqui. Então, percebam, o FAD ele é capaz de ganhar 2 hidrogênios. Ele é capaz de ganhar 2 elétrons e 2 prótons. Por isso, a gente representa como FAD-H2. Diferente do NAD. O NAD a gente representa NADH mais H+. Por quê? Porque o NAD ele ganha 2 elétrons e 1 próton. O outro próton ele é liberado na célula. Muito bem. Então, NAD e FAD. Então, eles apresentam funções semelhantes no nosso organismo. Eles atuam de maneira semelhante no metabolismo. Por quê? Porque ambos são transportadores de elétrons. Porém, existe uma diferença essencial. O NAD é uma coenzima livre, enquanto o FAD ele está firmemente ligado às enzimas. Ele não se solta das enzimas. Lembra quando a gente estudou as proteínas simples, as proteínas conjugadas, que a gente viu que eram proteínas que apresentavam, além dos aminoácidos, outras substâncias?
Volta lá na aula de proteína, na aula de estrutura tridimensional. Você vai ver lá esse exemplo, que a gente chamou atenção para essas proteínas conjugadas, que eram proteínas que tinham outras substâncias, além dos aminoácidos, presa firmemente a elas. Então, as enzimas, que são proteínas, não esqueça disso. Então, existem enzimas que têm o FAD firmemente preso a elas. O FAD está ligado de uma maneira que ele não se solta. Isso traz para a gente uma característica marcante, porque se o NAD é livre, se ele fica solto na célula, ele se liga e ele se solta, as enzimas, o NAD tem uma característica de interagir com diferentes enzimas. O FAD não. O FAD está preso, ele não se solta da enzima. Então, para o FAD fazer esse papel, que papel? A gente viu que tem hora que ele está oxidado, mas tem hora que ele está reduzido. Mas como é que isso se realiza se o FAD está preso na enzima? Então, a gente vai ver que o processo do FAD ele é um pouquinho mais complicado. Então, vejamos, vamos comparar essas duas coenzimas. Vamos começar pelo NAD. Então, perceba uma coisa. Uma enzima que tem o seu substrato, um substrato reduzido. O que quer dizer isso? Quer dizer um substrato que está rico em elétrons. Então, esse substrato, para ele se transformar em produto, o que tem que acontecer? Ele tem que perder esse excesso de elétrons. Então, é um substrato que ele vai precisar deixar esses elétrons para alguém. Então, a primeira coisa que a gente pensa, bom, a enzima catalisa a reação, então a enzima vai ganhar esses elétrons? Não. A gente aprendeu, quando a gente estudou enzima, que a enzima ela não se modifica permanentemente. Então, a enzima começa e ela termina igual. Ela não pode se modificar durante o processo catalítico, ela não pode fazer isso. Então, olha só o que vai acontecer. Então, para ela catalisar essa reação, ela precisa de uma ajuda. De uma ajuda de quem? Da coenzima NAD. Então, a primeira coisa que ocorre é a interação. A interação de quem? A interação da enzima com o seu substrato. Formamos o complexo enzima-substrato. Isso vocês já conhecem. Só que nesse caso, para essa enzima poder funcionar, ela precisa de uma ajuda. De uma ajuda de quem? Do NAD. Então, o NAD, na sua forma oxidada, ele é livre, ele vem e interage com a enzima. Quando ele interage com a enzima, a reação pode ocorrer. Qual é a reação que precisa ocorrer? O substrato, que está rico em elétrons, ele precisa doar esses elétrons para alguém. Ele não pode doar para a enzima. Ele vai doar para quem esses elétrons? Ele vai doar para a coenzima. Então, qual é o resultado? Quando esse substrato doa esses elétrons, o substrato se transforma em produto. Então, a reação está finalizada e todos eles podem sair do sítio ativo da enzima. Então, ao final da reação, a enzima está igualzinha como começou. Só que qual foi a mágica? O substrato, que era rico em elétron, se transformou em produto. Era um substrato reduzido, se transformou em um produto oxidado. E aonde foram parar esses elétrons e prótons? Eles foram doados para quem? Para a coenzima. O NAD, que estava na forma oxidada, ele se transforma na sua forma reduzida. Então, percebam, nessa reação, a enzima ela começa e ela termina igualzinha. O que mudou? O substrato, que chegou reduzido e se transformou num produto oxidado. E a coenzima, que estava oxidada e se transformou numa coenzima reduzida. Muito bem. Só que percebam uma coisa. A cada substrato que chega na enzima, uma coenzima sai da sua forma oxidada e se transforma na sua forma reduzida. Ou seja, a cada substrato, uma coenzima oxidada se transforma na sua forma reduzida.
estava oxidada, vira reduzida, estava oxidada, vira reduzida. Então, entendam isso, é uma que se transforma na outra. Então, esse processo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que haja um aumento na concentração de NAD na forma reduzida, NADH. Mas, ao mesmo tempo, o que ele está causando? Ele está causando uma diminuição na concentração de NAD na sua forma oxidada, NAD+. Ou seja, se esse processo continuar ocorrendo indefinidamente, vai chegar uma hora que vai acabar quem? Vai chegar uma hora que vai acabar o NAD oxidado, o NAD+. Então, é necessário um processo que mantenha o quê? Que mantenha o equilíbrio. Como assim? Um processo que possa pegar o NAD reduzido e fazê-lo voltar a ficar na sua forma oxidada. Pegar o reduzido e fazer voltar a forma oxidada. Então, um processo que restaure esse equilíbrio. Um processo que aumente a concentração de NAD oxidado. Por quê? Porque está diminuindo a concentração de NAD reduzido. Então, vamos olhar de novo. Olhar de novo o que? A mesma reação, professora? Não, presta atenção. Por quê? Porque a reação que a gente tinha visto até então foi um processo que aumentou a concentração de quem? De NAD reduzido. Então, a gente viu que o NAD começou oxidado e terminou reduzido. Muito bem. E isso tudo ocorreu aonde? Na enzima 1. Por que enzima 1? Por que eu estou falando de enzima 1? Porque o NAD é uma coenzima livre. Se ele é livre, ele reage com diferentes enzimas e diferentes substratos. Então, olha só a mágica. Naquela enzima 1, nós vimos a formação de NADH, de NAD reduzido. Na enzima 2, a gente vai começar usando quem? A gente vai começar justamente usando o NADH. Por quê? Porque essa enzima, o substrato dela é um substrato oxidado, um substrato pobre em elétrons. Então, o que ele precisa? Ele precisa de alguém que doe elétrons para ele. Então, olha a mágica que vai ocorrer. A enzima 2 vai receber o substrato e a coenzima. Vai formar o complexo enzima-substrato. A reação enzimática vai ocorrer. Qual é a reação enzimática? O substrato vai se transformar em produto. Como? Porque a coenzima vai doar os elétrons para ele. Quando a reação terminar, todo mundo sai da enzima. Todo mundo sai do sítio ativo. Qual é o resultado? Eu tenho a formação do produto, uma substância que chegou oxidada e agora saiu reduzida. E eu também tenho a transformação de quem? Do NAD, porque o NAD começou a reação de forma reduzida e ele sai da reação de forma oxidada. Percebam que a enzima 2, ela começa e termina o processo idêntica. Ela não se altera ao final do processo. Então, na enzima 2, o que está acontecendo? A enzima 2 está elevando a concentração de NAD+, do NAD na forma oxidada. Então, a enzima 1, a reação dela, o que ela fez? A enzima 1 aumentou a concentração de NAD reduzido. Para manter o equilíbrio, eu preciso que ocorra a reação da enzima 2. Por quê? Porque a reação da enzima 2, ela faz o contrário. Pega o NAD reduzido e transforma em NAD+, elevando a concentração de NAD+. Muito bem. Mas isso é o NAD. O NAD é uma coenzima livre. Mas e o FAD? O FAD é uma coenzima fixa. Ele está preso à enzima. Ele não se solta. O que quer dizer isso? Quer dizer isso aqui, ó. Quando a reação vai começar, quando a enzima chega no processo, a enzima já tem o FAD ligado a ela. Então, o FAD ele não se solta da enzima. Então, vejamos. A enzima recebe o seu substrato. Quem é o substrato? Um substrato reduzido, rico em
elétrons. A reação vai se processar. Complexo enzima-substrato. Substrato vai se transformar em produto. Por quê? Porque o substrato vai doar os elétrons para a coenzima. Muito bem. Se substrato se transformou em produto, a reação terminou. Ele sai do sítio ativo. Então, o substrato chegou reduzido, ele sai oxidado, um produto oxidado. Ok. Só que qual é o problema? A minha enzima, ela está igual? Ela começou e terminou igual? Não. Por que não? Porque a gente começou a reação com uma enzima que tinha o FAD na sua forma oxidada. A gente terminou a reação com uma enzima que tem o FAD na sua forma reduzida. E isso não pode acontecer, porque a gente já estudou a enzima e a gente disse que na catálise a enzima começa e ela termina o processo igual, ela não se modifica no processo. Então a gente vai entender que nesse caso, quando eu tenho enzimas que apresentam o FAD como coenzima, a gente vai observar uma necessidade. Uma necessidade de quê? Que essa mesma enzima ela faça uma nova reação. Então, pessoal, enzimas que apresentam coenzima firmemente ligadas, que é o caso do FAD, a reação dela ocorre com dois substratos. São duas reações que vão ocorrer na sequência. Por quê? Porque na primeira reação, a gente vê a formação de um FAD reduzido que fica preso à enzima. Aí chega um segundo substrato na mesma enzima. Qual é a diferença desse substrato agora? Ele está na sua forma oxidada. O que vai acontecer? Tudo muito parecido. Vai formar o complexo enzima-substrato, substrato vai se transformar em produto. Por quê? Porque vai receber os elétrons da coenzima. Quando a reação termina, o produto ele sai do sítio ativo, perfeito, substrato se transformou em produto. E o que aconteceu com a minha enzima? Agora sim, agora a minha enzima ela tem uma coenzima, tem um FAD na sua forma oxidada. Então, nessa segunda reação que ocorreu na mesma enzima, o que a gente percebe? A gente percebe o equilíbrio. Por quê? Porque essa enzima ela faz duas reações. Na primeira reação, o FAD ele modifica a sua estrutura, fica na forma reduzida. Mas, obrigatoriamente, na sequência, essa mesma enzima ela faz uma segunda reação. Para quê? Para garantir o equilíbrio, para fazer com que o FAD volte a ficar na sua forma oxidada. Vamos juntar tudo isso? Então, o que a gente vai perceber? Que toda vez que a gente falar de uma coenzima que a gente chama fraca, uma coenzima livre, que o NAD é o nosso melhor exemplo, a gente vai perceber que ocorrem reações em enzimas diferentes. Então, na primeira enzima, o NAD chega oxidado e ele sai reduzido. Ele é livre, ele sai, ele procura uma outra enzima para fazer o processo inverso, aonde ele entra na forma reduzida e ele sai na forma oxidada. Então, percebam que isso garante o equilíbrio. E em uma reação, ele entra oxidado, sai reduzido. Aí ele faz uma nova reação para voltar à sua forma original. Mas e o FAD? O FAD já é classificado como uma coenzima forte. Ele está preso, ele não se solta da enzima. Então, nós veremos que essas enzimas que têm o FAD como coenzima, na mesma enzima, nós teremos duas reações em sequência. Na primeira reação, substrato 1, o FAD estava oxidado, o FAD se reduz. Nessa mesma enzima, ocorre outra reação usando outro substrato. Então, o FAD, agora que está reduzido, ele volta a ficar oxidado. Então, NAD, coenzima fraca. A gente tem enzimas diferentes. FAD, coenzima forte, ele está preso, ele não se solta. Então, o processo ocorre na mesma enzima. Como que a gente vai ver a aplicação disso? Aonde que a gente vai ver os melhores exemplos?
via glicolítica, fermentação. A gente vai entender o funcionamento do NAD. Então, a gente vai ver que na via glicolítica ocorre alguma coisa com o NAD. Na fermentação, ocorre uma outra coisa com o NAD. E o FAD? O FAD, a gente vai conseguir entender essa confusão aqui de como que uma mesma enzima faz duas reações diferentes quando a gente estudar o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Muito bem. Então, esses conceitos vocês vão conseguir estudar quando vocês olharem o capítulo 13 do Leninger. E antes do capítulo 13, tem algumas páginas ali que o Leninger chama de parte 2, a introdução. E ali tem bastante desse conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Até a próxima aula, pessoal!